Olá, tudo bem? Mais uma aula aí, então, seja muito bem-vindo. E essa aula vai ser uma aula onde nós vamos trazer muitos conteúdos aí de extrema importância para o conhecimento. Antes de iniciarmos, eu quero mais uma vez dizer aqui que isso que eu estou trazendo é uma linha de conhecimento, é uma, digamos assim, é um caminho pelo qual alguns seguiram essa trilha, tá? E isso tudo está dentro, particularmente aí do universo da gnose. Então nós estamos estudando isso agora. Então estou então trazendo esses conteúdos aqui, né, para o conhecimento de todo mundo e conteúdos que às vezes demoraria muito tempo para você conseguir reunir, né? E eu estou trazendo tudo resumido, tudo mastigadinho aqui para você. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta e que isso eu estou seguindo fielmente e isso é minha vida. Não estou dizendo isso. O propósito do conteúdo aqui, né, é eu trazer vários caminhos para que depois, através de um quebra-cabeça lá no final, nós vamos pegar e ver o que que é relevante, o que que não é relevante. E quando eu falo nós pegarmos, eu estou falando você, né? O que você achar que de tudo isso que você está, né, hã, digamos assim, tendo acesso agora, o que você achar que é proveitoso, você utilize na sua vida. O que você achar que não é proveitoso, você simplesmente descarta de alguma maneira, manda embora. Não, né, não precisa, a partir de agora, parar tudo que está fazendo e seguir isso. Não, é que eu preciso explicar tudo isso, porque lá na frente nós vamos falar também de hermetismo, nós vamos falar depois de outras linhas do ocultismo, também vamos falar do espiritismo, enfim, vários caminhos aí. Eu não quero mudar a crença de ninguém, é só apenas receba isso e coloque aí dentro, né, da sua biblioteca e depois você acesse, você leia, você, enfim, coloque no seu dia a dia o que você achar que para você é relevante, o que você não achar, simplesmente, né, descarte, manda embora, tá certo? Estou trazendo apenas conhecimento, né, aqui, algo que às vezes é muito difícil de você encontrar aí e na literatura, ou alguém que te explique assim diretamente e abertamente sobre esses assuntos, como eu estou fazendo, tá? Não quero te convencer de nada, eu estou apenas trazendo informações aí e você utilize, como eu disse, da melhor forma que você assim entender. Desde já peço que você deixe seu like aí, o seu nome, a cidade de onde você fala, porque a partir, creio eu, que desta semana já estará lá na plataforma vários conteúdos que até então são exclusivos lá para a plataforma, não estão abertos ao público aqui, né, no YouTube, mas você pode acessar gratuitamente desde que você venha acompanhando todas as aulas aí, seguindo aquelas orientações lá da primeira aula, lá da aula de introdução também, onde foi falado tudo isso, né? Então, boa noite quem está chegando agora, seja bem-vindo. Lembrando que quem vai chegando depois, o bom é pegar desde o início, porque senão não vai conseguir acompanhar principalmente essa aula de hoje, que é uma aula que nós vamos falar muitas coisas. Eu só vou passar aqui um pouco dos títulos que nós vamos ver hoje, né? Então, espero que você consiga acompanhar isso tudo, senão essa aula vai estar aí gravada, você pode assistir novamente ela, se assim você achar necessário, tá? Vamos iniciar, então, desde já, acho que deu tempo para
né? Você dar o seu like, deixar seu nome. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Então, vamos iniciar aí essa nossa nossa aula de hoje, essa aula que nós vamos trazer aí, como disse, um conteúdo bem interessante. Então, juntando tudo que nós vimos até agora, nós vamos falar sobre após o ápice, a queda. Evolução e involução. Também nós vamos ver a visão esotérica a respeito da morte e a visão esotérica a respeito do lado de lá. O lado de lá, a gente já sabe que é pós-morte. E falaremos também sobre o Egito, pois tudo isso tem a ver. Sem mais delongas, então, vamos à nossa aula. Boa noite a todos aí. Então, se a evolução das criaturas, das espécies, dos comportamentos e das eras é um fato, existe também outro ao lado deste, a involução. Da semente nasce a flor, ela cresce, se desenvolve, perfuma e depois morre. A estrela, no início de sua vida, é branco-azulada. Ao se desenvolver, varia os tons de amarelo, ilumina, mas então fica vermelha. Vai perdendo a vitalidade até se apagar. Se torna então um buraco negro. A árvore. A árvore cresce, dá frutos ou faz sombra, até que um dia se transforma num tronco seco apenas. Com as civilizações, como vimos, ocorre o mesmo. Após o ápice, a queda, pois a evolução anda sempre de mãos dadas com a involução. A involução é o caminho para que tudo que existe retorne ao seu ponto de partida e assim os ciclos se concluam. No que concerne ao ser humano, a tarefa da evolução é milhares de vezes mais complexa, já que envolve um fator importantíssimo, a autorrealização. Enquanto as plantas e os animais seguem o caminho que a natureza lhes impõe, o ser, para se sentir realizado consigo, percorrerá árduas trilhas. Essa missão é individual, intransferível. A natureza não irá nos ajudar. Por isso, os gnósticos não compactuam com a teoria evolucionista de Darwin, como nós já falamos aqui, na qual a evolução humana ocorreria apenas por força da natureza. Não concordam porque isso afasta a ideia de um princípio inteligente e deixa o homem à deriva, dando a falsa noção de que os esforços individuais seriam dispensáveis na conquista da evolução. Também a ideia de Darwin faz crescer que só haverá evolução, nunca involução. Que as criaturas apenas progridem, o que, como foi visto até agora, não é verdade. Sobre a evolução e a involução, Samael, em seu livro A Noite dos Séculos, ele faz um pequeno destaque. A mente humana já está tão degenerada por esses tempos modernos que se tornou incapaz de compreender o processo inverso, o processo involutivo em grande escala. A mente está de tal maneira engarrafada no dogma da evolução que só sabe pensar em função do seu próprio engarrafamento e aos fenômenos da destruição, decadência e degeneração aplicada aos qualificativos de evolução, desenvolvimento e progresso. Os povos e as culturas da Idade da Pedra não são o princípio nem o fim do mundo, são apenas o declínio e a degeneração de riquíssimas civilizações anteriores. Isso ficou demonstrado pelos restos de culturas pré-históricas, pelos dados da filosofia comparada que mostram
a surpreendente riqueza psicológica das línguas arcaicas, pelos documentos irrefutáveis de arte e literatura antiga. O mesmo fato explica com clareza meridiana a superioridade indiscutível dos desenhos paleolíticos, quer dizer, dos mais antigos encontrados nas profundas cavernas da Terra, em relação aos neolíticos, isto é, os mais recentes. Samael salienta que, ao contrário do que a ciência atual acredita, os homens da Idade da Pedra não foram os primeiros homens a existir, mas sim os restos de antigas civilizações muito mais evoluídas, as quais avançaram até o ápice e depois decaíram, seguindo, desse modo, a infalível lei da evolução e involução. Aliás, para que a teoria de Darwin fosse sólida, faltaria o elo entre o gorila mais avançado e o selvagem mais atrasado, visto que a massa encefálica do gorila não alcança nem a terça parte do cérebro de qualquer selvagem que já tenha habitado o nosso planeta. A respeito de o homem ter sido originado do macaco, os gnósticos negam a teoria. Encontram, todavia, um ponto de conexão entre as espécies que não é aquela divulgada pela ciência atual. Vejamos o que Samael diz em seu livro Antropologia Gnóstica. Fora de dúvida, no continente lemuriano, na era mesozoica, surgiram os primeiros símios. Qual seria sua origem? A gnose afirma de forma enfática que determinados grupos lemurianos misturaram-se com animais, dando origem às espécies simiescas. Haeckel jamais se opôs ao conceito de que os macacos tenham sido o seu nascedouro na Austrália. Na Lemúria, ele sempre aceitou a realidade do continente lemuriano. Além disso, ressalta que grande parte dos desencontros entre o conhecimento gnóstico e os conhecimentos científicos da atualidade se deve à não admissão da existência de Atlântida e de Lemúria. Caso houvesse essa admissão, boa parcela dos conceitos atuais mudaria, pois, como se sabe, muitos consideram a realidade desses dois continentes antigos como uma simples lenda. Sobre isso, Samael também esclarece no seu livro, dizendo o seguinte: agora reflitamos um pouco. Onde se localiza a Lemúria? No Oceano Pacífico, obviamente. Ela cobriria uma extensa zona desse oceano. Através de 10.000 anos de terremotos, foi afundando pouco a pouco nas embravecidas ondas. Porém, restaram alguns vestígios. A Oceania, a Austrália, a Ilha de Páscoa, dentre outras. A Lemúria teve realidade. Ocupou seu lugar num tempo longínquo. Já a Atlântida, igualmente, teve existência irrefutável, de acordo com o gnosticismo, conforme vimos nas aulas anteriores. A verdade sobre a origem do homem estaria muito mais próxima de ser esclarecida caso os elos fossem procurados na história verídica que os cientistas colocaram na fileira dos mitos. Assim, para os gnósticos, a origem do homem não está relacionada ao macaco, mas sim ao próprio homem. Vamos entender um pouco mais sobre algumas outras questões e, para isso, vamos falar sobre ontologia, ontogenia, antropogênese e mônada. A ontologia
é uma vertente da psicologia que estuda a relação do ser com as manifestações da natureza. Onto, ser. Logia, estudo. Já a ontogenia é um ramo da biologia que estuda o desenvolvimento do ser desde a fecundação até a maturidade para a reprodução. Onto quer dizer ser, genia, geração. Na obra que nós acabamos de falar antes de Samael, ele faz a analogia entre os estados da natureza e os humanos, honrando a ontologia e também a ontogenia, ciências aptas para o entendimento da origem do homem. Samael explica em trechos da sua obra sobre a evolução que percorre o ser no ventre materno, primeiro como germe. O corpúsculo é inorgânico, então ele, o óvulo, se desprende do ovário para se unir com a matéria orgânica. Depois, a formação do ser o conduz para o estado vegetal. Ele fica parecido com uma cenoura, redondo na base e pontudo na parte superior. Quando se analisa mais detidamente, parece uma cebola, várias camadas, entre elas um líquido vital. Do umbigo da cebola desponta o feto como um trunfo. Seguindo a trilha da gestação, aparece na forma animal, tem aparência de um filhote de rã. Por fim, atinge as características humanas. Desse modo, a natureza cumpre o seu ciclo ao demonstrar os 4 estados em formação: mineral, vegetal, animal e humano. Perceba as semelhanças de ciclos com tudo o que existe na natureza: as estações do ano, os dias da semana, as fases da lua. Também o ser humano está unido em simbiose com as manifestações naturais. Nesse norte, Samael finaliza: conhecendo e analisando o dito acima, concluiremos dizendo que nenhum médico consta ter visto nessas 4 fases de feto a forma antropóide. Qual foi o cientista que viu durante o processo de recapitulação fetal o feto tomar alguma vez o aspecto de um gorila, de um orangotango, dos macacos catarríneos ou dos platirríneos? Portanto, o que a ciência materialista afirma é absurdo. Palavras de Samael. A antropogênese é uma ciência, uma outra ciência importante para entendermos a origem do homem. Antropo, homem. Gênese, geração. A respeito do assunto, Samael reprisa que só podemos chegar à origem do homem através do próprio homem. Destaca que a ignorância da ciência atual no que concerne a outras dimensões diferentes da nossa dificulta o completo entendimento da procedência e do desenvolvimento humano. Observemos mais alguns trechos da obra de Samael. A origem do homem tem que ser procurada no próprio ventre da mulher. Por que os senhores querem sair do correto? Por que não buscam a origem do ser humano no próprio ser humano? Por que as buscam fora? Todas as leis da natureza existem dentro de cada um. Se não as encontramos em nosso interior, muito menos acharemos no exterior. Chegamos a um ponto delicado e bastante difícil, que fomos pedra, planta, animal e homem. Pensemos agora na forma anterior ao estado humano, em nossos legítimos antecessores. Inquestionavelmente, nos encontraríamos na vida animal da natureza, porém situada na 4ª dimensão,
Isto é chocante para o materialismo. Conceito essencial também é o de mônada. Mônadas são os elementos primeiros de todas as coisas compostas. Segundo Samael, as mônadas evoluíram do reino mineral na sexta dimensão, no reino vegetal na quinta dimensão e depois para o estado animal na quarta dimensão. Vejamos o que Samael falou. As mônadas que passaram pelo reino mineral na sexta dimensão são as mesmas que passaram pelo reino vegetal na quinta dimensão e pelo reino animal na quarta. Foi precisamente no final da quarta dimensão que apareceu certa criatura semelhante ao antropóide. Não era um gorila, um chimpanzé ou algo similar. Ao se aproximar a época de atividade para o mundo tridimensional, tal forma sofreu algumas mudanças e várias metamorfoses, iguais às que sofreu o planeta Terra, tendo finalmente se cristalizado na figura humana. Além disso, é nítido que a morfologia das criaturas passa por metamorfoses ao longo dos séculos, desde a idade protoplasmática, passando para a hiperbórea, depois a lemuriana, a atlante e finalmente a ariana. Percebemos quantas transformações as raças sofreram. Entretanto, apesar das modificações entre raças, notamos limpidamente que a origem é comum de todas elas. O homem é o único legítimo antecessor do próprio homem. E antes eu falei sobre Henkel. Henkel foi um biólogo, naturalista e professor alemão que ajudou a popularizar o trabalho de Charles Darwin. Também foi um dos grandes expoentes do cientificismo positivista. Símios. Símios, designação geral em zoologia para as espécies da ordem dos primatas atuais e extintos, que a ciência atual diz serem mais próximos evolutivamente do homem. Os gorilas, chimpanzés, bonobos e orangotangos, chamados grandes símios, e os gibões, chamados símios menores. Mas, como eu disse lá no início, nós íamos falar sobre a visão esotérica sobre a morte. E eu não sei se estou indo rápido demais ou não, falam sim aí se tá ficando claro, tá dando para entender bem, só diz aí que sim, senão eu vou um pouco mais lento aqui, tá? Mas a visão esotérica sobre a morte. O sistema solar é regido por 12 leis, o planeta por 24 e o homem por 48. Como vimos, as leis naturais são eternas e imutáveis, e cada uma tem um significado tão amplo que muitas vezes escapa à ciência materialista, podendo também ser compreendido se aprofundarmos cada assunto de uma maneira holística. O núcleo celular possui também 48 cromossomos. Logicamente, cada número terá seu correspondente na engrenagem universal. E dentre as leis que nos presidem está, é claro, a lei da vida e da morte. A morte é representada no tarô pelo arcano de número 13. Ao longo da história da humanidade, muita superstição esteve em torno desse número. Contudo, para os maias, o 13 significa renascimento. Note que sempre que há uma morte, surge uma vida decorrente dela. Morre o fruto, nasce a semente. Morre o ser para esta vida, renasce outra. Não há morte sem renascimento. É a base
da lei. No que consiste esse assunto ser tão polêmico? Seja o tipo de estudante que analisa todos os dados com critério, não caia nas armadilhas do fanatismo ao acreditar cegamente em algo, ou desacreditar sem senso de observação e um filtro. O gnosticismo enaltece abordagens individuais e refletidas. Vejamos o que diz a Bíblia sobre o assunto que nós acabamos de falar. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai. Os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías, capítulo 26, versículo 19. E ainda, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha do desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. No livro tibetano dos mortos, Bardu Todol, e no livro dos mortos dos antigos egípcios, há igualmente profundos conhecimentos milenares que dão conta de inúmeras peculiaridades espirituais falando da morte. O cordão de prata e a morte. O cordão de prata, ou cordão astral, é um corpo fluídico na forma de um elástico, o qual liga o espírito ao corpo carnal. Uns chamam de cordão astral por constituir a conexão do corpo astral espiritual com o corpo físico. Outros chamam de cordão de prata pelo fato de ser formado por partículas de alta rotação, o que leva a ser visto em tonalidades fluorescentes semelhantes ao prata, ao cinza e ao branco azulado. É através desse cordão que o espírito controla o corpo físico, também é por meio dele que recebemos alimento espiritual, ideias e descobertas. Fica localizado no chakra Manipura, no plexo solar. Semelhante a uma corda, o cordão de prata se agita fluidicamente entre o corpo e o espírito e pode se esticar infinitamente em vibrações muito altas. Nossos estados emocionais cotidianos desgastam o corpo, que necessita de descanso todos os dias. O espírito, por outro lado, não necessita da pausa pela qual clama a matéria carnal. É por isso que, enquanto dormimos, ele viaja se libertando parcialmente do corpo físico adormecido, ficando ligado apenas pelo cordão astral. O espírito vai para onde a sua vibração o levar. A maioria das pessoas faz espiritualmente o que costuma fazer corporalmente, vai ao trabalho, à casa de alguém, à rua e etc. Mas pode-se aportar em outros países, civilizações e até em outros mundos do universo, pois a elasticidade do cordão é ilimitada e possui vibrações diferentes para cada pessoa. Por essa razão, não há risco de o cordão de uma pessoa enroscar no cordão de outra. O cordão umbilical guarda evidente semelhança com as funções do cordão astral. Tudo o que a mãe faz ou sente é transmitido pelo cordão umbilical ao seu filho. Assim como tudo que o nosso ser interno faz ou sente é transmitido pelo cordão de prata ao corpo físico. O alimento se transmite ao rebento pelo umbilical. O alimento espiritual se transmite a nós pelo de prata. Por fim, quando o umbilical se rompe, morre o rebento para a vida uterina e nasce para o mundo externo. Quando o cordão de prata se rompe, morremos para a vida física e surgimos modificados em outra realidade.
A morte física é o rompimento do cordão de prata. Ela separa o espírito da matéria. Vamos ver agora o que diz a Bíblia lá em Eclesiastes 12, versículos 6 e 7 sobre esse assunto. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte é um estado de sonho. O sonho reside na quarta dimensão. É por isso que durante as viagens astrais podemos conversar com pessoas falecidas. Todas as almas, antes de nascerem num corpo físico na Terra, saem da quarta dimensão. Durante o sonho, retornam a ela. Geralmente, não se lembram devido ao adormecimento da consciência. Vamos ver algumas outras curiosidades sobre a morte. Sabe-se que, após a morte, se a pessoa não despertou a consciência durante a vida carnal, ela volta a fazer as mesmas coisas que fazia quando viva. Vai aos mesmos lugares, visita as mesmas pessoas, vai ao trabalho e por aí vai. Isso ocorre porque, não tendo adquirido a plena posse da consciência, continua a viver em ilusão. Tanto é assim que os seres que se manifestam em mesas mediúnicas reclamam de estarem vivos e ninguém assinalar-lhes a presença. A ausência da consciência os faz viver de fantasia, tanto nessa dimensão quanto na outra. Desse modo, não é o espírito que aparece, e sim o seu ego, algo alheio à consciência. São os eus psicológicos que falamos na aula passada, onde falamos de recorrência e reencarnação. É lastimável que a nossa raça se assuste ou fique maravilhada ao conseguir enxergar pessoas que já fizeram a passagem para outra dimensão. Isso deveria ser algo comum. Os lemurianos, por exemplo, eles viam os mortos como vemos um pássaro, uma árvore, estando despertos aos sentidos extrasensoriais, ficavam às suas disposições. Eles, inclusive, sabiam o dia e a hora exatos de sua própria passagem. Cavavam as tumbas, deitando-se nela e esperando alegremente o rompimento do cordão de prata, sendo que tinham plena consciência de que apenas iriam viver em outra realidade diferente. Seus familiares, do mesmo modo, despediam-se sem tristezas, uma vez que continuariam a ver o parente sem esforço algum. Samael, inclusive, responde a várias perguntas em seu livro Mistérios da Vida e da Morte. Vamos ver algumas. Uma pergunta: de acordo com isto que chamam destino, é certo que temos os dias e as horas contadas? E aí vem a resposta: quando você sai de uma viagem, leva determinada quantia de dinheiro para os diversos sistemas de transporte. Deve saber gastá-lo, porque se o esbanja, sua viagem terá de ser interrompida. Quando nascemos, os anjos do destino depositam em nossos três cérebros determinado capital de valores vitais. Se o esbanjamos, acabamos com a fortuna. A viagem pelo caminho de existência será interrompida prontamente. Se economizamos, nossa viagem poderá fazer-se longa e assim chegaremos até a velhice. No que se refere aos três cérebros, Samael explica que um deles fica na caixa craniana, o intelectual. Na parte superior da espinha dorsal está o cérebro motor, centro dos movimentos.
no plexo solar e demais centros simpáticos está o das emoções. Vamos ver uma outra pergunta feita a Samael e a sua resposta. Pergunta: por que as crianças podem ver um desencarnado e os adultos não? Meu filho menor viu meu pai recém-desencarnado e conversou com ele. A resposta: as crianças são clarividentes. Antes de fechar a fontanela frontal dos recém-nascidos, que chamamos de moleira, elas têm o poder de ver com os suprassentidos, o que é invisível para os adultos. Se os seres humanos reconquistassem a inocência na mente e no coração, recobrariam a clarividência, o poder de ver o oculto, o misterioso, o desconhecido. Falando da morte, vamos falar sobre o que fica e o que vai. Com o objetivo de conhecer toda a criação, o espírito, o ser, se desprende do absoluto, vindo à matéria. A partir daí, recorre ao plano da matéria muitas vezes. Após, volta novamente ao absoluto. Planos celestiais do Criador, conhecidos na Cabala como Ain. Depois do rompimento do cordão de prata, o corpo físico retorna ao pó e o espírito prossegue normalmente, porém em outra dimensão. Ao morrermos, três partes vão para o túmulo: corpo físico, vital e a personalidade. O corpo físico existe na terceira dimensão, correspondente a Malchut. Na Cabala, se alimenta de sólidos, líquidos e gases. Sofre transformações ao longo dos séculos. É presidido por 48 leis. Se decompõe e retorna ao pó após o rompimento do cordão de prata. O corpo etérico, na Cabala, é Gesod, e na Teosofia, Linga Sarira, é o segundo corpo ou corpo vital. O corpo etérico vibra na quarta dimensão, produz a aura. Quase todas as doenças têm aí sua gênese. A acupuntura, a homeopatia, dentre outros tratamentos, agem no corpo vital, sendo energético por não ser reabastecido pelo corpo físico, morto, perde a força e desaparece. A personalidade, formada nos primeiros 7 anos de vida da criança, por meio da educação, do sistema de vida da família, dos costumes, sofre influência dos ambientes frequentados, da escola, da TV, dos amigos, dos pais, dos tios e por aí vai. Vai sendo fortalecida com o tempo, mas não recorre nem reencarna, e acaba dias ou meses após a morte do corpo físico. Ela, a expersonalidade do morto, aparece nos centros espíritas e volta a lugares específicos e cemitérios. Entretanto, após a morte na matéria, duas partes continuam: o ego reencarnante e a essência da alma. Vamos falar sobre o ego. Soma de todos os defeitos psicológicos que trazemos dentro de nós. O ego advém das vidas passadas e é a causa de todos os nossos sofrimentos. Além do mais, é o principal entrave para a plena posse da consciência. Já a essência da alma é o espírito. Possuímos junto e a nós apenas alguns átomos de nossa essência, pois o restante está aprisionado em meio aos diversos eus psicológicos. O espírito eterno apresenta
a altíssima vibração das dimensões superiores. Este não vem às sessões espíritas, não se manifesta no mundo físico após cumprir suas tarefas pelo cosmos. Retorna ao absoluto. Vamos falar só sobre o lado de lá. Interessa frisar aqui que todos devem despertar a consciência aqui e agora. Não se deve esperar a morte física para começar o trabalho interno. Aqui é o lugar, agora é o momento. O despertar da consciência é a condição essencial para não recorrermos a este mundo. Note-se que o espírito adormecido não tem o livre-arbítrio de escolher entre o regresso ou não regresso, uma vez que, sem consciência desperta, não há liberdade de escolha. Terá que regressar, recorrer até que acorde a própria consciência. Faz parte do fator básico da consciência plena eliminar todo o apego ao mundo material, incluindo as pessoas que ficaram aqui. Desse modo, quem fez a passagem deve sinceramente querer deixar aqui tudo e todos que aqui estão. Do contrário, ainda vibrará o anseio pela matéria e então regressará. Após a passagem para outra dimensão, teremos que reviver tudo o que fizemos nesta vida. Não reviver apenas em pensamento, mas, de fato, passaremos novamente por todas as idades e situações, objetivando o acerto de contas. Também, após a passagem, o ser faz um balanço das suas boas e más ações. Os senhores do karma se encarregarão, a partir disso, de fazer justiça, determinando a vida que nos caberá no futuro. Porquanto somos atraídos aos lugares e aos lares de acordo com a lei do karma. Se o karma não for demasiado mal e se houver um profundo desejo da criatura de não retornar, ela passará por vários testes, os quais irão verificar a intensidade da força de vontade de não regresso. Esses testes são difíceis e consistem basicamente em sondar se a criatura se libertou de toda simpatia ou antipatia por qualquer elemento da matéria, sejam pessoas, objetos, desejos, sentimentos destrutivos, dentre outros. Se o testado permanecer neutro, superior, consciente, livre de maravilhas ou de ódios ao mundano, ele não precisará regressar, estará dispensado de recorrer ao germen humano. Todos esses são ensinamentos de Samael e está em sua obra Conferências Extraordinárias. Do mesmo livro, apresentamos um pequeno trecho agora. Durante a vida, os quais aspiram se libertar, ainda que em estado elemental, sem autorrealização, devem ser instruídos com esse propósito. Precisarão lutar pela dissolução do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo, andar pelo caminho reto, trilhar a senda da santificação, despertar a consciência, aprender a viver consciente nos mundos superiores. Para se despertar a consciência, há que se trabalhar aqui e agora. E cabe aqui fazer uma observação sobre a lei da morte que nós acabamos de falar. Ela refere-se à morte normal, à morte natural, pois as mortes trágicas, como acidentes e assassinatos, devem-se à lei do karma. Também eu falei aqui em viagem astral. Para quem desconhece isso, viagem astral é a experiência fora do corpo, quando a alma se descola do corpo físico e consegue vagar sozinha. Também conhecida pelos seguintes nomes: desdobramento espiritual,
emancipação da alma, sonho lúcido, projeção astral, viagem espiritual, dentre outros. Também Cabala. Cabala é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados a Deus, ao universo, ao homem, à criação do mundo, à vida e à morte. Cabala é uma palavra de ordem hebraica que significa recepção. É a vertente mística do judaísmo. E agora já se passou bastante tempo e eu me programei também para falar do Egito, sobre o Egito. E falem aí sim se o que vocês acham. Posso entrar no assunto do Egito, pois tem a ver com isso que nós falamos aqui. Então comente aí sim, pode continuar ou não, deixamos para a próxima aula. Vou aguardar um segundinho aí. Tem um delay no tempo, então comente aí sim, né? Eu continuo. Vamos lá, eu aguardo um pouquinho. Lembrando que nossa área de membros aí do YouTube está funcionando de novo. Vai lá, se torne membro aí do canal, né? Deixe seu like no vídeo, compartilhe. Sim, vamos continuar? Então vamos. O Egito. Após a destruição de Atlântida, os raros sobreviventes foram para os novos continentes. Alguns povoaram a América Central, dando origem à civilização maia. Outros foram para a Ásia, na Índia, ao Tibete. Um terceiro grupo para as terras do Egito, nas quais erigiram a poderosa civilização egípcia. A mencionada civilização, intensamente mística e sábia, reproduzia a cultura atlântica. Os egípcios dominavam as mais complicadas ciências, matemática, esoterismo, astronomia, medicina. Prova, além disso, da alta percepção espiritual foram os símbolos místicos da alta magia, bem como as pirâmides e todas as demais preciosidades arqueológicas. Ao contrário do que a história e a arqueologia materialista afirmaram, o estudo esotérico e oculto, por meio dos registros acásticos, detectou que a civilização egípcia não remonta a 3.000 anos antes de Cristo, mas, na verdade, a mais de 12.000 anos. O Egito foi a terra dos faraós, dos hierofantes. Nos dias atuais, portanto, não se assemelha aos tempos remotos. Sobraram apenas as riquezas arqueológicas e uma história a ser desvendada pelas novas e futuras gerações. Os egípcios, assim como os maias, ficaram conhecidos como culturas serpentinas, pois conheceram o segredo da serpente, Maha Kundalini, além de praticarem os mistérios maiores, passando a cultura de geração a geração. Foi, entretanto, quando se tornaram profanos, tratando com desprezo as coisas sagradas, que sua civilização foi dominada por outras. Veja como aconteceu esse domínio. Em 525 a.C., o rei Cambises da Pérsia dominou o Egito. Uns 200 anos depois, foi a vez de Alexandre Magno, da Grécia, assumir o poder e construir a cidade de Alexandria. Quando Cleópatra, a última rainha, faleceu, as terras foram dominadas por Roma. Por volta de 640, pertenceram aos árabes e depois aos turcos. Já no ano de 1798, Napoleão vence os turcos. Em 1822, Mohamed Ali constrói o Novo Egito, o qual fica presidido pela Inglaterra até 1914. Em 1953, o Egito se declara, então, república. Algumas preciosidades egípcias. As pirâmides, sem dúvida, estão entre as maiores riquezas desses povos.
Porém, ao contrário do que muitos pensam, não foram as tumbas dos faraós, sendo que as primeiras construções já existiam séculos antes da chegada dos primeiros povos no Vale do Nilo. As mencionadas construções exigiram elevadíssimos conhecimentos de filosofia, matemática, geografia e outras ciências. A pirâmide de Quéops, por exemplo, tem 2,5 milhões de blocos de pedras, alguns com 150 toneladas, chegando à altura de 158 metros. No interior, diversas câmaras e galerias interligadas entre si. As pirâmides de Gizé e a Esfinge se localizam no Cairo, nas margens do rio Nilo. Nas Américas, podem se destacar as pirâmides do Sol e da Lua em Teotihuacan, no México, bem como as de Palenque, Monte Alban, Chichen Itza ou as de Machu Picchu, no Peru, Tikal, na Guatemala, as encobertas na Amazônia e as da China, e muitas outras. As pirâmides tiveram origem com os Atlantes. Nesse povo, as construções eram, na maioria, piramidais. Quando os sábios detectaram a catástrofe que se avizinhava, Hércules, como já falamos, trataram de construir pirâmides especiais, como as do Egito, objetivando assim preservar parte da cultura da época. Além do mais, gravaram nas pedras das construções os conhecimentos superiores que possuíam, místicos, religiosos, alquímicos e científicos. Obviamente, utilizaram os suprassentidos em todas essas tarefas e também a ajuda dos extraterrestres. Ressalta-se que a energia proveniente das construções em forma de pirâmide é condensada. Assim, por serem excelentes geradoras e transmissoras de energia, até mesmo os legumes e frutas que são deixados em seus interiores duram por muito mais tempo. As pirâmides captam vários tipos de vibrações provenientes do cosmos, uma vez que seus construtores tinham pleno conhecimento a respeito das frequências universais e das técnicas de edificação que as capacitassem a acumular energia solar. As montanhas, assim como as pirâmides, também são acumuladoras de energia, pois, como consta nas escrituras sagradas, os profetas se dirigiam às montanhas para ter revelações. Porém, a condensação de energias nas pirâmides é muitíssimo maior do que nas montanhas, já que o formato da construção é geometricamente perfeito. Na cidade do Cairo, há 3 pirâmides principais, próximas ao rio Nilo, e a Esfinge. A maior é a de Quéops, ou Gizé, com altura de 158 metros. Khafre é a de tamanho médio, e Miquerinos a menor. As pirâmides refletiam da luz do sol, eram faróis de luz, e à noite serviam de orientação para os navegantes do rio Nilo, pois eram cobertas por pedras brancas e polidas, com 2 metros de espessura. No topo da pirâmide de Quéops existia um cristal luminoso visível a quilômetros de distância. O cristal era de origem atlante. Até hoje, aliás, a forma de funcionamento do sistema de iluminação egípcia é um mistério. Quéops foi construída exatamente na divisão do globo terrestre. Sua diagonal tem 12.913 polegadas, multiplicadas por 2 dá o valor exato de 25.826, o que corresponde ao ano sideral. A altura da pirâmide multiplicada por 1 milhão
equivale à distância entre a Terra e o Sol. A referida pirâmide foi construída pelos Atlantes, muito mais de 12 mil anos atrás. Para salvar a sabedoria desse povo, a construção é um relicário de profecias. As pirâmides, na época dos faraós, eram utilizadas nas iniciações secretas pelas escolas de regeneração. Nas câmeras interiores, os iniciados praticavam a alta magia, a alquimia sexual e conheciam os mistérios de Osíris, Ísis e Horus. Próxima às pirâmides de Gizé se localiza a Esfinge, com 70 metros de altura e 72 metros de comprimento, formada com cerca de 2.300.000 blocos de pedra. A formação arquitetônica da Esfinge contém dados precisos, como a distância da Terra ao Sol. Por volta de 1700 a.C., no reinado da 18ª dinastia do faraó Tutmés I, ela foi desenterrada das areias do deserto. No interior da Esfinge, há câmeras subterrâneas onde são guardadas máquinas de avançada tecnologia provenientes dos Atlantes, as quais serão descobertas somente pela futura raça Corade. No Egito Antigo, inclusive, houve grande disputa entre os faraós pela posse de uma dessas máquinas, conhecida como a Arca da Aliança. Chegou a Moisés quando a utilizou para proteger a Tábua das Leis, os 10 Mandamentos. A Arca da Aliança foi feita com material indestrutível pelos Atlantes, que utilizaram a ajuda dos extraterrestres. Auxiliou Moisés a vencer as batalhas, pois disparava raios de poder destrutivo. Até mesmo os companheiros de Moisés precisavam isolá-la com pele de carneiro para não ter contato direto. Estudos mostram que essa máquina esteve realmente no Egito, mas não se sabe onde está atualmente, uma vez que é indestrutível. Em vários locais da Terra existem esfinges enterradas, guardando em suas câmeras subterrâneas profuso material feito pelos Atlantes, povo que as protegeu com elementais da alta magia para serem descobertas apenas na época certa pela raça purificada. Entre os olhos da esfinge existe um templo sagrado, mas sua entrada se encontra na quarta dimensão. A esfinge representa a mãe natureza. Nos meios ocultistas é conhecida como a esfinge tetramorfa, pois suas formas simbolizam 4 provas pelas quais o candidato à iniciação nos mistérios maiores deve passar. Quer saber quais são elas? Vou falar aqui. Garras de leão é a prova de fogo, nobreza, energia, força. Asas de águia, prova do ar, persistência. Corpo de touro, prova da terra, constância, fidelidade. Rosto de homem, prova da água, realização, sabedoria. A esfinge representa também 4 pilares: saber com a sabedoria do homem, querer com o ardor do leão, ousar com a audácia da águia, calar com a força do touro. Simboliza ainda os 4 elementos da natureza: ar, terra, fogo e água, que são, aliás, em seu extrato, a essência da pedra filosofal. Outra preciosidade egípcia é o rio Nilo, pois a colonização do Egito se iniciou às margens dele. Tem mais de 6.000 quilômetros de extensão, corre de sul a norte, ao contrário da maioria dos rios comuns que correm de leste a oeste. Mas as múmias e os deuses egípcios. Vamos falar um pouco deles. Quando se fala em Egito, é essencial lembrar da mumificação,
Os egípcios diziam que, após a morte física, a denominada alma, Ka, continuava existindo na eternidade. Achavam que no corpo físico ela também permanecia vivendo. Então, criaram técnicas de mumificação desconhecidas até hoje pela mais avançada ciência. O corpo se conserva por milhares de anos sem deformação. Eram trabalhos da alta magia que não se comparam a atuais meios como o embalsamento, o congelamento e dentre outros. O princípio era conservar o corpo vital ao lado do físico. Fatos impressionantes já transcorreram com as múmias. Um deles foi o que aconteceu com a múmia Princesa Mene. Os cientistas analisaram suas células de mais de 3.600 anos e constataram que estão vivas. Fotografias Kirlian tiradas de múmias milenares revelam uma aura mais luminosa do que a dos seres vivos. Sem falar da múmia do faraó Ramsés II no Museu do Cairo, durante uma tarde de muitas visitas, a múmia, segundo relatos, teria se levantado e quebrado os vidros. Os egípcios adoravam mais de 700 divindades. Acreditavam na vida após a morte e na reencarnação da alma, Ka. São exemplos de deuses egípcios. Tote, Senhor das palavras, Criador da fala e da escrita. Depois tornou-se o Deus do tempo e das medidas. Mate, deusa do princípio supremo, representada por uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. Era a deusa da verdade, da ordem e da justiça. Trindade egípcia, formada por Osíris, Ísis e Horus. Osíris, o pai, deus da morte e da justiça, representado pelo touro, Apis. Ísis, a mãe, sacerdotisa, a deusa da natureza e da fertilidade, representada pela vaca divina. Horus, o Filho, o Cristo, o Deus da luz e do fogo, representado pelo bezerro. Ra, Deus do Sol, representado por um homem com o rosto de um falcão e com um disco solar sobre a cabeça. Em uma das mãos segura o cetro, poder, noutra a cruz ansata, autorrealização. Hathor, deusa do amor consciente, representada por uma mulher com um semicírculo na cabeça, simbolizando a lua, da mesma forma que o deus Ra traz em uma das mãos o cetro e na outra a cruz ansata. Anubis, deus da lei do karma, representado pelo corpo de um homem e pela cabeça de um chacal. Em suas mãos traz a balança. Ele não é nem bom nem mal, apenas cumpre a lei. Vamos falar sobre a escrita, a moral, a aparência e a ciência dos egípcios. No século XIX, Jean-François Champollion foi a primeira pessoa a decifrar hieróglifos egípcios. Num obelisco recoberto de hieróglifos, ele encontrou indicações em grego de que a arte era referente a Cleópatra e a Ptolomeu. Foram decifradas 11 letras, do que se concluiu que o Egito tinha um alfabeto. Depois, estudando uma laje encontrada pelas tropas de Napoleão em 1799, perto de Roseta, nas margens do Nilo, conseguiu decifrar todo o texto da pedra de Roseta. Então, descobriu que os egípcios tinham um dos mais avançados sistemas de escrita que já se teve notícia. O nível moral dos egípcios era exemplar. Somente no final da raça houve corrupção. Antes disso, a prática do amor consciente os elevava e iluminava.
A mulher, então, era muito respeitada e retratada nas pinturas e esculturas. Entre as artes da época, destacam-se as estátuas da rainha Nefertiti. Devido ao clima quente e às águas do Nilo, o povo do Egito usava roupas leves. É o que mostram as pinturas que os retratam. Elas nos apresentam ainda um povo forte e de pele vermelha, em razão do sol intenso. Era natural usarem perucas. Desse modo, para melhor ajustá-las, costumavam raspar a cabeça. Os homens raspavam também a barba e o bigode. Já existiam cosméticos para as mulheres, relógios de sol, mapas celestes, calendários, conquistas da astronomia egípcia, além da arquitetura perfeita e das precisões matemáticas das construções no que concerne às ciências. Esse povo dominava a medicina. Os sacerdotes a praticavam de forma mágica e telúrica. Descobriu-se um papiro onde estão descritos 48 casos de cirurgia. Conheciam em torno de 700 tipos de medicamentos. Alguns deles foram inclusive encontrados em tumbas. Os antibióticos, por exemplo, devemos ao deus Imhotep. Mas Tutankhamon subiu ao trono aos 9 anos. A dignidade faraônica foi legítima. Aos 18 foi assassinado. Em 1922, equipes de arqueólogos descobriram, após perfurar muitos metros de solo em um sítio arqueológico, o sarcófago dele, que pesa mais de 1.000 quilos, isso de ouro puro. Mas sepultaram-no no total com toneladas de ouro e de pedras preciosas. Ocorre que, logo após a exploração do túmulo, todas as pessoas envolvidas na descoberta morreram de forma trágica, desde o suicídio até o atropelamento por caminhão. Registre-se o navio Titanic, que ao afundar matou 1.200 pessoas, transportava, naquela ocasião, o sarcófago de uma sacerdotisa egípcia. Mohamed Ibrahim, ao autorizar o embarque de relíquias egípcias para outros países, morreu atropelado por um caminhão minutos após ao sair do museu. A maldição de Tutankhamon se multiplica com centenas de acontecimentos misteriosos. O livro dos mortos, o livro de Thoth e a cruz Ansata. Vamos falar um pouco disso. O livro dos mortos consiste num conjunto de liturgias, hinos, orações e fórmulas mágicas que visam preparar o moribundo, defunto, na jornada depois da morte. São documentos muito antigos e foram formulados por meio dos ensinamentos transmitidos de forma oral em uma época anterior às primeiras dinastias egípcias. O livro de Thoth, comumente conhecido como Tarô, tem 22 imagens denominadas arcanos maiores e 56 chamadas arcanos menores. Do tarô egípcio surgiram todas as outras versões diferentes, inclusive o baralho é uma representação corrompida dos 56 arcanos menores. A simbologia do tarô é transcendental e contém números, arquétipos e ideogramas de saber mágico que incitam o autoconhecimento, Anha, ou simplesmente cruz Ansata. É também um símbolo egípcio e manifesta a autorrealização do ser. Símbolo milenar já existia na Atlântida, como representação alquímica da alta magia, bem como na Índia, no Tibete, no Irã e nos templos sagrados dos maias. Aqui, nas Américas,
A cruz de 4 lados é elementar para os gnósticos, uma vez que a base dos ensinamentos ocultos e esotéricos se baseia no quaternário. 01 é o mago, o 2 é a sacerdotisa, o 3 é o filho, o 4 é o hidrogênio da química oculta, pedra filosofal. O caminho do autoconhecimento começa no quaternário, que é o alicerce sobre o qual será construída a grande pirâmide, símbolo do homem em sua evolução espiritual. A cruz também representa o equilíbrio entre as duas forças da natureza, o positivo e o negativo, o homem e a mulher. Um braço da cruz representa o falo e o outro o útero. O ponto de união entre os dois braços forma o elemento do grande arcano. A cruz egípcia, Ansata, visa demonstrar o homem em pé e de braços abertos. A imagem da autorrealização possui também um anel na parte superior. O anel simboliza o útero e a parte vertical, o falo. Agora, Kundalini, o maior segredo dos iniciados. Essa aula está um pouco extensa, então comente aí, eu tenho mais um pouquinho só, podemos finalizar esse conteúdo aí, tá acompanhando, tá gostando, tá entendendo, tá vindo bastante, ó, anote que nós estamos entrando já numa questão mais mística, uma questão da alta magia, alguns conceitos, algumas coisinhas que depois nós vamos utilizar bastante e depois quando nós formos utilizarmos justamente isso, é para vocês, né, terem noção da onde saiu isso tudo, né? Senão, quando nós formos lá falar sobre um símbolo, sobre, né, alguma questão, mas da onde saiu isso? Parece, né, que a gente está só chegando lá com o finalzinho. Então, aqui essas aulas servem justamente, né, como uma questão mais histórica, né, para você saber que nada do que vai ter lá na frente foi tirado assim da cartola, tudo saiu de algum lugar e aqui vai ter todas as questões, as explicações, a base, né, para esse nosso estudo. Então, sim, vou continuar mais um pouquinho, né, para nós finalizarmos essa questão do Egito, né? Lembrando, se você não deixou seu like, deixa seu like aí, né? Faça algum comentário, compartilhe essa aula com mais pessoas, tá? E se você quiser um certificado depois de mais aulas, vai ter lá complementos na plataforma que também é gratuita, basta seguir aí, né, os requisitos. E se não quiser seguir os requisitos, pelo menos seja membro do canal. Se tornar membro do canal, aí já pode acompanhar o curso direto pela plataforma, né? Dispensa aí os pré-requisitos. Vamos continuar então aí, vamos falar sobre a Kundalini, o maior segredo dos iniciados. Então, representada por uma serpente. A Kundalini é uma poderosíssima energia que se concentra em nosso primeiro chakra, na base da espinha dorsal, entre o órgão genital e o ânus. Povos como os lemurianos e os atlantes, devido à evolução muito superior à nossa, tinham os sentidos plenamente despertos e desenvolvidos. Portanto, neles, essa energia circulava livremente e com potência. Com a involução, ocorreu que a força chamada Kundalini foi se comprimindo até que se fechou em um único ponto, o chakra raiz ou Muladhara. Na figura que representa a Kundalini, a serpente aparece mordendo a própria cauda. Isso significa que a energia está reprimida, guardada em um único local, quando deveria percorrer todos os nossos chakras. Para que haja a liberação dessa força, deve-se começar pelo primeiro chakra, pois ela precisa subir de um em até chegar ao sétimo, quando a Kundalini atinge
o chakra da coroa no topo da cabeça, a pessoa se liberta de todos os eus psicológicos. E aí vem a resposta para muitos que me perguntam no grupo. Torna-se um iluminado por conseguir quebrar todas as algemas do ego. Como decorrência, a roda de Sansara também desaparece da vida do sujeito, uma vez que a lei da recorrência se torna desnecessária para o iluminado, o qual não precisa mais reencarnar na Terra, sendo então conduzido a mundos superiores. A serpente representa a energia sexual e é por isso que é o símbolo da Kundalini, pois essa força tem o poder de libertar o ser na direção dos mundos superiores ou de aprisioná-los nos inferiores, que é o que está acontecendo, né, há muito tempo. À medida que a energia Kundalini sobe pelos chakras, a glândula pineal vai aos poucos despertando do adormecimento e recuperando os suprassentidos. Poderes extrasensoriais como clarividência, telepatia, dom de cura com a imposição de mãos, são potencializados com a Kundalini. A Kundalini também desperta as ciências Jina, ato de penetrar o corpo físico, outras dimensões do universo. Kundalini é sinônimo de fogo sagrado do Espírito Santo, de santo grau e de energia Chi ou Ki. Os maias e os egípcios conheceram o segredo da serpente. O Maha Kundalini para os hindus, todas as pessoas possuem esse poder, mas ele está comprimido em nosso corpo. Devido ao mau uso dele, fizeram os nossos antecessores atlantes e lemurianos, o que levou ao atrofiamento da força. Erradamente, muitos autores falam que essa energia é perigosa. Isso ocorre porque o ser humano ainda tem um medo fenomenal de despertar a consciência. E qualquer caminho que leve à dissolução do ego, logo se transforma numa ameaça à banalidade da vida que tantos veneram. No entanto, se queremos avançar em nossas jornadas espirituais, se estamos convencidos de que a evolução não é aleatória, mas um fruto de árduo trabalho íntimo, precisamos movimentar a energia fantástica que possuímos dentro de nós, pois somente o movimento derrotará a estaticidade. Pense nessas últimas questões, nessas últimas coisas que eu falei agora. Vou falar aqui algumas palavras que talvez soaram estranhas. Hierofantes, sacerdotes da alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito. É o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. E tudo isso, todas essas aulas, existem apostilas, tudo que eu estou falando, né? Nós temos apostilas sobre tudo isso, e quem acessar a plataforma vai ter acesso a essas apostilas, todo esse material, né? Duas formas, ou você assiste todas as aulas aqui, preenche os pré-requisitos, você ganha o acesso gratuito à plataforma, acompanha lá as aulas, né, mais, digamos assim, aprofundadas que terão lá, que obviamente não dá para deixar aqui no YouTube para não serem cortadas, terá lá dentro. Também, no final dessa aula, tem todo o alfabeto egípcio, né? Então, todo esse alfabeto egípcio aí também vai estar lá dentro na apostila, um material fantástico, tudo bonitinho para você consultar, estará lá dentro. Ah, professor, eu não tenho tempo de assistir às aulas.
torne-se membro do canal. Sendo membro do canal, aí você ajuda o canal e você tem acesso também a esse curso gratuitamente. Professor, não quero ser membro do canal, não quero acompanhar as aulas. Infelizmente, pode comprar daí esse curso lá dentro da plataforma também, tá? Espero que essa aula tenha servido para você, pelo menos para despertar um pouco mais aí, né, o seu conhecimento. E também aqui eu creio que trouxe várias respostas a algumas perguntas que algumas pessoas que estão acompanhando as nossas aulas, né? Darlan é um deles, está acompanhando aí, me faz bastante perguntas, e essas perguntas aí que são feitas lá no nosso grupo do Telegram, né? E eu disse, espera um pouquinho que eu vou responder já mais nas próximas aulas. Aqui, creio que já respondi grande parte dessas perguntas e as demais vão vindo aí aula por aula. Obrigado a todos, obrigado pela presença. Foi uma aula demorada, mas valeu a pena porque tem muito conteúdo aqui, tá? Eu demorei muito tempo para encontrar isso tudo. Espero estar trazendo isso de uma forma legal, descontraída, bacana e bem explicada e bem, digamos assim, né? Às vezes você tem que ler 10 livros para conseguir entender um pouquinho do que tem aqui. Espero que isso esteja sendo claro para você, a maneira que eu estou explicando. Se não estiver, alguém aí dê um sinal, professor, está indo muito rápido, ou tá bom, continua assim. Comente aí para mim saber, né, como que vocês estão recebendo essas informações. Desde já, obrigado a todos, obrigado mesmo pela participação aí. Valeu, até mais, até a nossa próxima aula. Até logo, valeu, tchau.